Voltametria, conceitos básicos e aplicações. Nesta aula, iniciaremos um estudo sobre eletroquímica, focado nos principais fundamentos da voltametria e suas técnicas. Os primeiros estudos sobre eletroquímica iniciaram-se no final do século XVIII na Itália, quando Luigi Galvani, em um experimento no qual dessecava um sapo, percebeu que ao tocar nas terminações nervosas do animal com certas lâminas metálicas, seus músculos se contraíam. Essas observações foram uma das principais evidências para o início dos estudos que acarretaram na descoberta da corrente elétrica. Anos mais tarde, Alessandro Volta, também italiano assim como Galvani, escreveu uma carta à Royal Society, em Londres, dizendo que ao unir com uma pasta uma placa de zinco e uma placa de prata e mergulhá-las em uma solução salina, observava-se um fluxo de energia percorrendo o sistema. Volta, porém, não levou em consideração a presença da solução salina. A solução salina passou despercebida até 1834, quando, ao estabelecer as leis estequiométricas da eletroquímica, Michael Faraday demonstrou o papel do eletrólito nos processos relacionados à pilha. Graças a essa descoberta, a ideia postulada por John Dalton de que o átomo era indivisível foi abandonada. Somente no século XX, Debye e Huckel escreveram a primeira teoria válida para a descrição da condutividade de soluções iônicas. Nesse ponto da história, começam a surgir as primeiras aplicações consideradas analíticas, nas quais parâmetros elétricos, tais como condutividade, corrente elétrica e potencial, são relacionadas às propriedades de determinados componentes na solução de estudo, tais como técnicas condutimétricas, eletrolíticas e potenciométricas. Focando nossa atenção para uma das técnicas eletrolíticas, a voltametria foi primeiramente reportada por Eirovsky, na qual se baseava no estudo de sistemas envolvendo eletrodos de mercúrio em soluções contendo íons metálicos. Nesses sistemas eram estudados parâmetros qualitativos e também quantitativos, o qual permitia a identificação, especiação e a quantificação de diferentes componentes da solução. Estes procedimentos, em conjunto com a polarografia, gerou em 1959 o Prêmio Nobel da Química. As técnicas voltamétricas se apresentam como uma boa alternativa para diversas aplicações em química analítica, como no controle de qualidade de produtos farmacêuticos, controle de qualidade de produtos alimentícios, estudos ambientais, análise de combustíveis, entre outros. Isso é possível graças à sua alta sensibilidade, baixo custo instrumental e operacional. Os métodos eletroanalíticos fazem uso de propriedades elétricas mensuráveis, tais como a corrente elétrica, diferenças de potencial, acúmulo interfacial de cargas, entre outros, a partir de fenômenos nos quais espécies redox interagem física ou também quimicamente com as demais espécies do meio ou até mesmo com interfaces. Esses sinais eletroanalíticos podem, então, ser relacionados com algum parâmetro químico intrínseco da espécie ou também chamado analito. Algumas das vantagens dos métodos eletroanalíticos são a seletividade e especificidade das determinações, ou seja, ocorre óxido-redução das espécies analíticas de interesse quando aplicados potenciais específicos, ou também quando ocorre a óxido-redução do analito no eletrodo de trabalho feito com material específico. Sensibilidade e baixos limites de detecção. A voltametria é uma técnica eletroanalítica que se baseia nos fenômenos que ocorrem na interface entre a superfície do eletrodo de trabalho e a camada fina de solução adjacente a essa superfície. Essa técnica é classificada como dinâmica, pois a célula eletroquímica é operada na presença de corrente elétrica, que, por sua vez, é medida em função da aplicação controlada de um potencial. Assim, nessa técnica, as informações sobre o analito são obtidas por meio de medição da magnitude da corrente elétrica que surge entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar ao se aplicar uma diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. As células eletroquímicas utilizadas em voltametria podem ser compostas por 2, 3 ou mesmo 4 eletrodos. Nos sistemas de 3 eletrodos, o terceiro eletrodo é chamado de eletrodo auxiliar ou de contraeletrodo, podendo ser de platina, ouro, carbono, vítreo ou outros, que faz com que a resistência do eletrodo de referência aumente e a do eletrodo auxiliar diminua. Assim,
a corrente passará entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar, evitando que ocorram distúrbios no eletrodo de referência. Com esse recurso, o eletrodo de referência realizará seu papel, que é o de manter o potencial constante durante as medidas e sem interferência. O meio reacional também tem sua importância. De modo geral, para assegurar uma adequada condutividade elétrica ao sistema, eletrólitos suporte são escolhidos, os quais consistem de soluções com concentrações relativamente elevadas de sais inertes, em geral de 50 a 100 vezes acima das concentrações esperadas do analito ou da espécie de estudo. A presença desses sais também garantem a força iônica adequada e constante do meio, e o controle de pH no caso de sistemas tamponados. Os eletrólitos suportes também podem afetar a viscosidade, a densidade e a tensão superficial do meio reacional. Essas propriedades afetam diretamente os fenômenos interfaciais, nos quais os fenômenos eletroquímicos se enquadram. Na voltametria, o parâmetro ajustado é o potencial e o parâmetro medido é a corrente resultante. O registro da corrente em função do potencial é denominado voltamograma, e a magnitude da corrente obtida pela transferência de elétrons durante um processo de óxido-redução pode ser relacionada com a quantidade de analito presente na interface do eletrodo e, consequentemente, na célula eletroquímica. Um eletrodo atrai predominantemente espécies carregadas positivamente ou negativamente, que podem ou não reagir na sua superfície. Espécies neutras também interagem com o eletrodo via a dissorção. Assim, a reação eletródica é composta por diversas etapas envolvendo o transporte das espécies para a superfície do eletrodo e a reação ocorre no eletrodo. Dessa forma, a corrente é obtida a partir de processos como transferência de massa, no qual ocorre a transferência da espécie do corpo da solução para a interface do eletrodo, transferência de carga e reações químicas que procedem ou sucedem à transferência de elétrons, que por sua vez podem ser homogêneos ou heterogêneos. É indispensável que o transporte de massa seja contínuo, caso contrário a concentração da espécie eletroativa de interesse na superfície do eletrodo irá decrescer rapidamente, inviabilizando a relação com a concentração do analito no seio da solução. Existem 3 formas pela qual o transporte de massa pode ocorrer. Na migração, há a movimentação de íons através da solução devido à sua atração ou repulsão em relação ao eletrodo de trabalho. A convecção é a movimentação das espécies causadas por perturbação mecânica do fluxo da solução. Em voltametria, os efeitos migratórios e de convecção devem ser evitados. Portanto, o transporte de massa é basicamente realizado por difusão, isto é, por difusão espontânea da espécie química devido à formação de um gradiente de concentração do analito de interesse. A transferência de carga e, consequentemente, as reações eletródicas ocorrem na interface eletrodo-solução, gerando corrente elétrica. A corrente total é constituída de 2 componentes: a corrente faradaica, relativa à reação de óxido-redução da espécie em estudo no eletrodo, e a corrente capacitiva, que é a corrente necessária para carregar a dupla camada elétrica existente na interface eletrodo-solução. A interface eletrodo-solução é uma região bem diferente de todo o restante da solução e é onde a maior diferença de potencial ocorre. Quando a superfície do eletrodo de trabalho imerso na solução de eletrólito suporte se encontra carregada, positiva ou negativamente, ela irá alterar a camada de solução imediatamente vizinha da solução do eletrodo. Segundo este raciocínio, Helmholtz postulou que tal distribuição de cargas ao longo do eletrodo iria produzir uma orientação das moléculas do solvente imediatamente vizinha ao eletrodo de forma a criar uma contracamada elétrica cuja carga total e densidade de carga seriam iguais ao eletrodo de trabalho, porém possuiriam sinal oposto de forma a manter a neutralidade elétrica do sistema. Esta interface formada por 2 lâminas de carga opostas em sinais é denominada de dupla camada elétrica, sendo bastante compacta, ou seja, as moléculas do solvente na camada adjacente não possuem mobilidade estando especificamente adsorvidas no eletrodo. Além dessa camada, há uma região na qual as moléculas solvatadas da espécie eletroativa de interesse estariam presentes, porém, devido ao seu raio de hidratação, não conseguem atingir a superfície do eletrodo. Este plano se estende a partir da fronteira da camada interna
até a fronteira da região denominada seio da solução. Essa região é denominada pelo plano externo de Helmholtz, ou camada externa, ou camada difusa. Nesta camada externa, que é mais larga que a camada interna, as moléculas do analito solvatados possuem certa mobilidade e sofrem atração do eletrodo por interações de longa distância. A concentração do analito na camada difusa é proporcional à concentração do analito no seio da solução, o que tem a importante consequência de proporcionar um aspecto analítico quantitativo na medida de corrente gerada pela interação do analito com o eletrodo. Normalmente, a transferência de carga se dá quando o analito atinge a camada externa, mas em alguns casos onde ocorre a dissorção específica, o analito pode chegar até a camada interna, substituindo moléculas do solvente e adsorvendo especificamente ao eletrodo. Conforme explicado anteriormente, surgem duas correntes na célula eletroquímica. A corrente observada na interação do analito com o eletrodo é a faradaica e é proporcional à concentração do analito ativo no seio da solução. A segunda corrente que surge é a corrente capacitiva, que não é proporcional à concentração do analito e nem obedece à lei de Faraday, sendo apenas uma corrente que é gerada devido à presença de um acúmulo de elétrons na superfície do eletrodo, aumentando a carga da dupla camada elétrica. O potencial aplicado no eletrodo de trabalho atua como força motriz para a reação eletroquímica. É o potencial controlado que possibilita a espécie presente na solução ser oxidada ou reduzida na superfície do eletrodo. Na medida em que o potencial se torna mais negativo, o eletrodo se torna uma fonte de elétrons favorecendo a redução das espécies na interface solução-eletrodo. No caso de um potencial mais positivo, a oxidação das espécies será favorecida. Por essa razão, quando se faz uma varredura do potencial no sentido negativo, usa-se a denominação de varredura catódica, enquanto que uma varredura de potencial no sentido positivo é a varredura anódica. A corrente elétrica surge quando o potencial aplicado atinge um valor tal que permite a reação de óxido-redução do analito acontecer. Se essa corrente elétrica é proporcional à quantidade das espécies que reagem, pode-se fazer uso desse fenômeno do ponto de vista analítico quantitativo. A relação, então, entre o potencial aplicado e a corrente de difusão, ou faradaica, que por sua vez pode ser relacionada com a concentração das espécies de interesse, é dada pela seguinte equação. Existem diferentes técnicas voltamétricas dentro da voltametria. Voltametria de varredura linear. Aqui, o potencial aplicado ao eletrodo de trabalho varia linearmente com o tempo, possibilitando a aplicação de velocidades de varredura relativamente altas. No entanto, não é uma técnica muito sensível. Nesse caso, a corrente é medida de forma direta em função do potencial aplicado. Dessa forma, a corrente total medida possui contribuições tanto da corrente faradaica, que é desejável, quanto da corrente capacitiva, que nesse caso funciona como um ruído, o que prejudica em muito a aplicação dessa técnica para aplicações quantitativas. A voltametria cíclica é a técnica mais comumente usada para adquirir informações qualitativas sobre os processos eletroquímicos. Em um experimento voltamétrico, inicia-se a aplicação do potencial em um valor no qual nenhuma redução ocorre. Com a variação de potencial para regiões mais negativas, ocorre a redução do composto em solução, gerando um pico de corrente proporcional à concentração deste composto. Quando o potencial já tiver atingido um valor no qual nenhuma reação de redução ocorre, o potencial é varrido no sentido inverso até o valor inicial. No caso de uma reação reversível, os produtos que tiverem sido gerados no sentido direto são oxidados, gerando um pico simétrico ao pico da redução. Os tipos de voltamograma gerado depende do tipo de mecanismo redox que o composto em questão sofre no eletrodo, o que faz da voltametria cíclica uma ferramenta valiosa para estudo mecanístico. Existem dois componentes principais que determinam as reações que ocorrem no eletrodo: a transferência difusional de massa do analito em solução para a superfície do eletrodo e a transferência heterogênea de carga entre o analito e o eletrodo. Em alguns casos, ainda podem ocorrer reações químicas acopladas a alguns desses processos. A forma de aplicação do potencial na voltametria cíclica está representada na figura abaixo, onde o potencial é varrido linearmente com o tempo no eletrodo de trabalho estacionário. Muitas outras técnicas são empregadas na voltametria, como por exemplo a voltametria de pulso diferencial,
e a voltametria de onda quadrada. A voltametria é uma das técnicas mais importantes da eletroquímica. Existe uma ampla aplicação e a ideia do vídeo é apresentar apenas alguns conceitos básicos. Obrigado.